Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Meu irmão, minha irmã, nossos visitantes, já louvamos a Deus com muito louvor. Acreditamos que agora a bênção irá chegar para nós pela palavra de Deus. Estenda sua mão para cá e oremos ao Senhor. Santo, glorioso Deus, o nosso Pai, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nosso Deus, nós nos apresentamos ao Senhor com louvores, assim como diz a palavra do Senhor. Trouxemos nosso coração, nossa mente, as nossas vidas como ação de graças diante do Senhor. Agora pedimos, Deus, que o Senhor fale conosco. Não haverá avivamento sem a presença do Senhor. Não haverá avivamento sem o conhecimento da palavra. Não há avivamento se não houver comunhão com o Senhor, grande e poderoso Deus. Pai, use o servo do Senhor, o irmão Luiz Osório, para que traga para nós a palavra abençoada que o Senhor colocou no seu coração e na sua mente. Que o Senhor use o servo do Senhor como instrumento de bênção sobre as nossas vidas. Toque o nosso coração e nossa mente, cura aquele que tiver que curar, física, espiritual, psicologicamente. Pai, acolha os nossos visitantes, que haja derramamento de Espírito sobre nós e a presença do Senhor em cada vida. Por misericórdia nós pedimos, perdoa, Pai, nossas falhas, nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Paz seja convosco. Cumprimentamos os irmãos nesta noite com a paz do Senhor. Amém. Abramos a palavra de Deus, livro de 2 Samuel, capítulo de número 9, e o versículo de número 5 e o 13. Somente 2 versículos para não ficar muito longo a leitura nesta noite. Texto em qual teremos como base para transmitir a palavra de Deus. Livro do 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 5 e 13. Desde já agradecemos a Deus a oportunidade de nesta noite estarmos juntos adorando e exaltando o nome do Senhor. Também agradeço a Deus, a pessoa do nosso pastor João, a confiabilidade de ter nos convidado para nesta noite estarmos aqui para transmitir a poderosa palavra de Deus. Amém? Os irmãos encontraram 2 Samuel, capítulo de número 9, e o versículo de número 5 e o 13. Depois diz assim a palavra do Senhor. Então, em seguida, o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Versículo 13. Assim Mefibosete, que era deficiente dos 2 pés, passou a morar em Jerusalém. E todos os dias fazia suas refeições em companhia do rei, partilhando da mesma mesa. Os irmãos, podei vos assentar nesta noite, em nome de Jesus. Deus nesta noite quer restaurar vidas. Deus nesta noite quer restaurar lugares que foram deixados por circunstâncias maiores. E Deus nesta noite nos trouxe neste lugar, porque Ele quer nos restaurar e nos colocar no lugar aonde nunca nós deveríamos ter saído. Vamos à palavra de Deus nesta noite. Quando nós temos como texto base nesta noite o livro de Samuel, vamos nos decorrer sobre a vida de Mefibosete. Alguém que era para não estar no lugar onde estava, mas devido às consequências, à atitude de seu avô, ele acabou pagando um alto preço. Para podermos entender isto, qual nesta noite queremos falar, deixa eu retroceder um pouquinho. Quando Deus ali então encontra com Arão, e ele vai fazer que uma promessa para Abraão, dizendo que dele tornaria uma grande nação. E Deus, todas as promessas que ele faz para o homem, ele cumpre. Porque ele não é homem para que minta e não é filho do homem para que se arrependa. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que o povo começa a crescer. E a nação, a escolhida de Deus, começa a se multiplicar sobre a face da terra. Vai chegar um tempo em que eles vão baixar para o Egito, aonde está José. E durante 430 anos eles vão estar naquele lugar. E diz-nos a palavra de Deus que durante este tempo, os egípcios vão tornar eles escravos naquele lugar.
Mas Deus nunca vai deixar os seus escolhidos desamparados e jamais vai esquecer da promessa que Ele tem que cumprir nas nossas vidas. Quando olhamos para isso, nós vamos ver o povo cativo no Egito. Deus vai olhar, eu tenho promessa com este povo. Eu tenho um lugar especial para este povo. E Deus então assim determina e arranca o seu povo da escravidão do Egito, prometendo levar a um lugar de bênção, a um lugar aonde eles não plantaram, mas que colheriam, um lugar aonde a bênção do Senhor acompanhariam as suas vidas. Quando nós olhamos para isto, nós vamos ver Deus então arrancando o povo do Egito, levando o povo pelo meio do deserto, até chegar o momento de eles entrarem em Canaã. Quando eles entram em Canaã, no lugar da bênção, no lugar da promessa de Deus, nós vamos ver que o povo começa então naquele momento, quando estava abençoado, quando estava com tudo aquilo que Deus queria fazer na vida deles, eles começam a olhar para as nações vizinhas, e começam a ver que as nações vizinhas tinham reis, tinham alguém que comandava sobre elas. E nunca foi a vontade de Deus que alguém comandasse a sua nação, comandasse o seu povo, se não fosse Ele, o único Deus verdadeiro, aquele que mostra o caminho, aquele que ensina ao homem o caminho que deve andar. Mas o povo começa a olhar para o lado, e começa a olhar para as nações vizinhas, e começa a admirar-se que existia um rei nas nações. Então eles vão desejar no seu coração um rei para si. Eles vão desejar para que alguém pudesse verdadeiramente controlar aquela nação, pudesse governar sobre aquela nação. Deus, antes de dar este rei, Deus começa a dar grandes advertências para o povo. Deus conhecendo o futuro, Deus conhecendo o amanhã do homem, Deus sabendo que o homem, ele é levado a se corromper se ele não estiver debaixo da sua palavra. E Deus orienta este povo, mas o povo em uma só voz clama que queria um rei sobre Israel. Deus assim então coloca o seu coração e escolhe um homem chamado Saul. E este homem então escolhido por Deus, em que o povo se maravilha pela sua postura, vai aceitar como rei de Israel. E diz-nos a palavra de Deus, que Saul então começa a reinar sobre Israel. Quando ele começa a reinar sobre Israel, ele começa numa obediência total diante da palavra de Deus. Mas ao passar os momentos, a passar a jornada, a sua caminhada, ele começa então a se distanciar e fazer coisas as qual Deus não havia colocado para ele fazer. O grande problema do homem é pensar que ele é tudo, sendo que ele não é nada sem a presença de Deus. O Senhor Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Mas o homem, muitas vezes, levado pela sua postura, levado pelo seu grau de grande conhecimento, muitas vezes, acaba achando que é alguma coisa. O homem não é nada. O homem simplesmente é o pó da terra. Quem faz tudo é Ele. Quem dá graça é Ele. Quem usa é Ele. Quem dá sabedoria é Ele. Quem faz milagre é Ele. Quem dá vitória é Ele. Quando olhamos para isto, o homem começa então a querer fazer coisas que não era para ele fazer. E como consequência disto, leva à rejeição de Deus. Quando Saul é rejeitado por Deus, Deus vai colocar para que o outro rei viesse reinar sobre Israel. Pois Deus já havia determinado que colocaria rei sobre Israel. E não deixaria mais eles sem ter alguém que comandasse eles. Quando nós olhamos para isto, nós vamos ver então que Saul, a ser rejeitado por Deus, Deus vai olhar para o campo, vai olhar para alguém e vai dizer, vou escolher aquele que ninguém pensa que vai ser o rei. Vou encontrar aquele que ninguém imagina que vai ocupar um lugar de prestígio. Vou encontrar alguém que ninguém dá nada, mas é este que eu vou colocar para reinar sobre minha nação. Quero te dizer algo nesta noite da parte de Deus. Não interessa onde o homem está, mas se os olhos de Deus te ver aonde você está, Ele te levanta e te coloca no lugar que Ele quer te colocar. Olhamos para isso e nós vamos ver então que Deus escolhe Davi. E quando Deus escolhe Davi, logo nos leva a pensar que quando Samuel chega para ungir Davi, que naquele momento já Davi ia começar a reinar sobre Israel.
Mas a coisa não se dá bem assim. E por durante 15 anos, Davi não reina sobre Israel, mas Saul, o rejeitado, está reinando. Quando nós olhamos para isto, nós vamos entender da parte de Deus, que Deus tem o tempo determinado para nos tirar, para cumprir as suas promessas na nossa vida. O grande problema nosso é saber esperar o tempo de Deus. O grande problema do homem é muitas vezes querer fazer com que a sua vontade prevaleça a vontade e o tempo de Deus. Mas eu te trago uma palavra de Deus nesta noite. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não importa o tempo, não importa o tempo que está passando, mas Ele vai cumprir na tua vida, porque Ele é Deus que faz promessa, mas que cumpre na vida do homem. Olhamos para isto e nós vamos ver então que durante 15 anos, Davi não reina, mas acompanha o reinado de Saul. E vai nos chamar a atenção que Davi, ele é muito amigo daquele que poderia ser o sucessor, que seria o próximo rei, chamado Jonatas. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jonatas sabia e conhecia o lugar que era dele. O grande problema do homem é não saber o lugar qual é dele de verdade. Muitas vezes queremos ocupar lugar que não é nosso. Muitas vezes queremos estar em lugares que não é para nós estarmos. Muitas vezes queremos ocupar alguma coisa que não é para nós ocuparmos. Precisamos entender da parte de Deus aonde é verdadeiramente o nosso lugar. Quando o homem compreende estas verdades, Deus se responsabiliza de abençoar a sua vida e a sua descendência. Olhamos para isso, vamos à frente. Vamos ver então que eles têm uma amizade tão grande, Jonatas e Davi, e que vai uni-los por aquela comunhão, por aquela amizade. E os dois vão fazer um trato, vão fazer uma aliança, um pacto. Que quando ele reinasse, quando Davi reinasse sobre Israel, que ele pudesse fazer benevolência à sua casa. Quando nós olhamos para isto, nós vamos ver que então eles vão sair à batalha, vão sair ao campo, para pelejar, para guerrear. E quando eles saem para guerrear, Saul, que já estava longe dos projetos de Deus, Saul, que já estava rejeitado como rei, ele vai ir ao campo de batalha e ele vai ver o seu exército perdendo a batalha. E todo aquele que está distante da presença de Deus, que está fora dos projetos de Deus, sempre vai querer fazer as coisas da sua maneira. Saul vai intentar no seu coração então de se matar. Vai colocar uma lança de pé e vai se jogar sobre esta lança. E decorrer como consequência disto, Jonatas, que está no outro lado lutando, batalhando para tentar ganhar a guerra, também vai ser abatido. E quando chega esta notícia, que o rei de Israel e aquele que seria o sucessor foram abatidos, diz a Bíblia Sagrada que existia um filho de Jonatas. E este filho de Jonatas se chamava Mefibosete. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vou ver que então existia este menino, que conforme Jonatas teria morrido, ele seria o próximo rei de Israel, porque a sua linhagem levava a ser isto. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que naquele momento, como eram dias de guerra, como eram os momentos difíceis de guerra, todos aqueles que vencessem o exército contrário, eles vinham e matavam toda a descendência daquele que poderia ocupar o reinado. E quando eu olho para isto, a Bíblia vai nos dizer que a babá, que estava cuidando deste menino chamado Mefibosete, ele com 5 anos de idade, andando pelo palácio, caminhando por tudo aquilo que um dia poderia ele reinar, nós vamos ver que esta babá se preocupa para que pudesse então manter aquele menino em vida. E ela vai pegar este menino no seu colo. E como toda babá, ela se apega à criança que cuida. Toda babá, ela tem um carinho enorme pela criança que ela cuida. Por quê? Porque acaba fazendo com que os seus sentimentos venham falar mais alto por aquele que ela tem aquele cuidado especial. E diz-nos a palavra de Deus que ela então pega este menino no colo e vai querer fugir apressadamente para poder manter o menino em vida.
E quando este menino começa a correr com ela no seu colo, e ela agarrando este menino, diz-nos a palavra de Deus, que esta criança vai cair do seu colo e vai quebrar os seus 2 pés. Naquele tempo não existia a ciência que nós temos hoje. Talvez nos dias de hoje, os seus pés poderiam ser operados, poderiam ser enfaixados, e não teria o problema que ele teve naquele tempo. Mas pela queda, ele veio perder a sua movimentação, a qual ele tinha. Pela sua queda, ele veio perder aquilo que muitas vezes ele podia fazer e que agora ele estava sendo impedido de fazer. Imagine você, este menino com os seus pés quebrados, gritando com dor, uma dor tremenda, e agora aquela babá tem que disparar, tem que fugir com este menino para que ele pudesse estar vivo. Quando nós olhamos para isto, nós vamos ver que quando este menino é levado por essa circunstância, nós vamos ver que o menino não errou, mas as consequências do seu avô levou a sua casa a padecer. Eu quero te dizer uma grande verdade nesta noite. Cuide com aquilo que você faz, porque as consequências muitas vezes podem cair sobre a nossa casa. Muitas vezes fazemos e agimos de maneira, muitas vezes que não agrada a Deus e que muitas vezes nós queremos. E como consequência, muitas vezes o mal cai sobre a nossa casa. E muitas vezes não entendemos o porquê. Muitas vezes não compreendemos. Mas vamos adiante. Quando este menino cai e ele quebra os seus pés, ele está fadado a viver uma vida de humilhação, uma vida de fracasso, uma vida de derrota. Porque já não poderia mais reinar sobre Israel. Porque ninguém que tivesse algum osso quebrado poderia reinar sobre a nação. Pois era a lei de Deus, que ninguém poderia ocupar um posto, um sacerdócio, se não estivesse todo o seu corpo em perfeição. E quando nós olhamos para isto, este menino, que outra hora andava pelo palácio, que outra hora tinha de tudo aquilo que era de melhor, que outra hora desfrutava de todos os bens e de todos os seus benefícios que os seus pais e os seus avós lhe concediam. Agora nós vamos ver este menino levando uma vida ao fracasso. E vai nos dizer a palavra que então eles vão fugir. E eles vão sair, vão se esconder em Lodebar. Quando nós olhamos para isto, a Bíblia Sagrada nos mostra que a queda deste menino fadou a ele a viver uma vida de fracasso. Muitas vezes, meus irmãos amados, as nossas quedas, muitas vezes as nossas fraquezas, muitas vezes as nossas quedas espiritual nos leva a viver uma vida de fracasso, uma vida de derrota, uma vida distante do projeto e do plano de Deus para nossas vidas. Porque conforme a queda muitas vezes nos levamos a nos esconder, muitas vezes por medo nos levamos a nos distanciar da onde está a bênção de Deus. E a queda deste menino levou ele a estar distante daquilo que outra hora, quem sabe, os seus pais projetavam para ele. Quem sabe muitas coisas Deus tem projetado para nossas vidas, mas muitas vezes as nossas quedas, muitas vezes os nossos deslizes, muitas vezes aquilo que outra hora praticamos pelas nossas próprias vontades, vai nos fazer a viver uma vida longe daquilo que Deus quer, longe daquilo que Deus tem traçado para nós, longe daquilo que Deus tem como para cumprir como promessa na nossa vida. E nós olhamos para isto, e nós vamos ver que esta queda analogicamente falando, é uma tipologia da queda humana. Quando o homem cai, quando o homem se distancia do projeto de Deus, ele acaba se distanciando daquilo que Deus tem para a sua vida. Ele acaba se distanciando daquilo que Deus tem de melhor para ele. E quantas vezes nós estamos vivendo neste mundo em que está se vivendo um evangelho facilitado e dizendo que não faz mal e que não tem problema. Ei! Deus nunca disse isso para o homem, mas Deus sempre exigiu que o homem esteja debaixo da sua palavra e debaixo da sua mão, porque aquele que está debaixo da sua palavra, Deus se responsabiliza e guarda com a sua mão onipotente. Mas quando nós saímos debaixo desta mão, passamos muitas vezes a ter fracasso na nossa jornada.
a ter fracasso na nossa caminhada, e não entendemos muitas vezes. Mas nesta noite Deus nos trouxe neste lugar para nos dizer que há uma restauração para ministério, para vidas neste lugar. Há uma restauração para pessoas que muitas vezes, quem sabe, levado às circunstâncias, vieram cair. Mas nesta noite Deus quer te colocar de pé e te levar ao lugar que outra hora era teu. Olhamos para isto e vamos ver que então, uma tipologia da queda do homem. Mas Deus nunca quis que o homem ficasse prostrado. Deus nunca desejou que o homem estivesse distanciado da sua presença. Deus sempre desejou que o homem estivesse em íntima comunhão com Ele. Lembra do jardim do Éden? Todos os dias Deus baixava e conversava com Adão. Deus nestes dias quer restaurar o jardim do Éden na nossa vida. Deus nestes dias quer restaurar conversas, diálogo com pessoas que pararam de dialogar com Ele. Mas nesta noite Deus quer fazer com que restauração de diálogo retornem novamente. Olhamos para isto e vamos ver então que quando este menino Mefibosete é levado para Lodebar, nós vamos ver que ele chega a este esconderijo. E muitas vezes nós acabamos nos colocando em lugares escondidos, em que ninguém nos enxerga, em que ninguém nos olha. E muitas vezes nós pensamos, tudo acabou para mim, nada resolve, nada vai me tirar desta circunstância, nada vai mudar a minha situação. Muitas vezes nós, quando estamos no esconderijo, quando nós estamos distante da onde Deus quer que nós estejamos, nós acabamos pensando que tudo terminou e que temos que aceitar. Mas eu quero te dizer nesta noite, como palavra de Deus para a tua vida, não está tudo perdido, porque a última palavra para a tua vida é dele. A última palavra é dele, é ele que restaura, é ele que levanta, é ele que põe de pé para cumprir com a sua promessa. E o homem é levado a esconder-se muitas vezes. Quando nós estamos fracos, é natural, é algo normal do ser humano se afastar. Se eu sentava no primeiro banco, eu já começo a sentar no último. Se eu sentava no último, eu já não tenho mais nem força de vir à igreja. E vamos nos escondendo e nos afastando do projeto de Deus para a nossa vida. Mas nesta noite, eu quero te dizer para você, Deus vai ao teu encontro para te tirar, para te colocar novamente no lugar que é teu por direito. E quando este menino chega a Lodebar, todos os irmãos sabem que Lodebar é terra de esquecimento, terra onde não há como plantar porque nada dá. Assim muitas vezes nos encontramos vivendo em situações, em momentos da nossa vida que parece que nada acontece, parece que nada resolve, parece que não temos como saber como é que sairemos daquele momento difícil que estamos enfrentando. Momentos em que muitas vezes parece que estamos esquecidos por todos. Aqueles que muitas vezes poderiam nos ajudar são os primeiros a virarem as costas. Aqueles que muitas vezes nós pensamos que são os nossos amigos e que vão nos estender a mão, são os primeiros a se distanciarem de nós. Lugar de esconderijo é lugar que ninguém gosta de estar. Lugar de esconderijo em meio ao deserto, em meio às dificuldades, é lugar que ninguém gosta de passar. Mas eu quero te dizer uma verdade nesta noite. Para Deus poder restaurar, é preciso você muitas vezes passar por este esconderijo. Para Deus restaurar e cumprir com a sua promessa, muitas vezes é preciso você passar por este deserto, por esta circunstância, por este momento difícil, por este momento que você não quer passar. Mas muitas vezes, para Deus cumprir sua promessa, é preciso Ele te levar por estas situações que muitas vezes não é do nosso agrado. Ninguém quer passar por momentos difíceis. Ninguém quer passar por momentos de esquecimento. Todos nós, como homens, queremos muitas vezes ser lembrados. Como é bom quando alguém chega para nos visitar, quando alguém chega e tem aquela comunhão, aquela alegria conosco. O difícil é quando nos viram as costas. O difícil é quando nós achamos que não tem mais jeito para a nossa vida. E que as saídas se fecham. E que não há uma porta de saída. Mas nesta noite eu tenho uma palavra de Deus.
A porta de saída está aqui. A porta se chama Jesus de Nazaré. Ele diz que aquele que entrar por esta porta sairá e achará pastagem. É tempo de sair deste esconderijo. É tempo de deixar este lugar. É tempo de sair deste momento em que você está vivendo, porque Deus quer restaurar aquilo que é teu por direito. Lugar de esconderijo muitas vezes nos arremete a ter uma vida de solidão. Estamos vivendo num tempo em que os homens estão com a maior doença que encontra-se na face da terra, chamada depressão. Mas o que nos leva à depressão? O que leva o homem à depressão? São as suas frustrações, são os seus momentos isolados, em que ele se afasta de tudo, até mesmo de Deus. São os momentos em que ele se retira de tudo e se afasta e acha que nada vai acontecer na sua vida. Ter momentos de depressões é quando realmente o homem se distancia daquilo que Deus tem para a sua vida. Lembra de Elias? Elias tinha vencido os 450 profetas de Baal e os 450 profetas de Azer, os 400. E vai nos dizer que ele vai temer pela palavra de uma mulher. Tem momentos na nossa vida que enfrentamos o gigante, mas temos muito medo de uma formiga. Tem momentos na nossa vida que muitas vezes nós passamos por batalha, que dizemos que não há como sair, mas muitas vezes temos medo de enfrentar um mosquitinho. Ei, meu irmão, Deus te chamou para vencer gigante, mas Deus te chamou para passar por cima das circunstâncias menores que vêm contra a tua vida. Por quê? Porque Ele tem vitória para nós. Olhamos para isto e vamos ver que o homem muitas vezes se distancia do projeto de Deus. E quando ele se distancia do projeto de Deus, Deus jamais vai deixar os seus servos prostrados. Deus jamais vai deixar os seus escolhidos caídos. Por quê? Porque Deus é fiel. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E aquilo que Ele prometeu, Ele há de cumprir nas nossas vidas. Queira o inferno ou não, queira o diabo se prostrar com legiões na nossa frente, Deus se garante e manda o seu anjo com espada desembainhada para pelejar pela nossa causa e nos dar vitória nestes dias difíceis. Olhamos para isto e vamos ver que então o momento de esconderijo de Mefibosete vai passar. Aproximadamente entre 20 e 25 anos, Mefibosete fica no lugar de esquecimento. No lugar que não tinha como sair, aos seus olhos humanos. Mas Deus estava com seus olhos fitados para ele. Nesta noite Deus te diz, Deus está com seus olhos postos sobre a tua vida. E você não está escondido da sua mão poderosa. Porque Ele te levantará e te restaurará para te colocar no lugar que é teu por direito. Olhamos para isto e vamos ver que então Deus vai tocar no coração de Davi. E quando Deus toca no coração de Davi, Deus vai trazer à sua memória o pacto que ele tinha feito. Ei, Deus é Deus que faz com que o homem se lembre para te colocar no lugar que é teu. Ei, meu irmão, Deus é Deus que faz com que o homem não consiga dormir, para que ele possa verdadeiramente se lembrar aonde você está, para que seja cumprida a promessa dele na tua vida. Quando olhamos para isto, nós vamos ver que então Davi vai intentar em seu coração e ver se existe alguém da casa de Saul. E quando ele intenta isso, ele vai começar a perguntar. E alguém vai dizer para ele, olha, existe Ziba, que era servo de Saul. E ele manda então chamar a Ziba. Mas me chama a atenção, irmãos, que Ziba, sendo servo de Saul, era para ele ter cuidado de Mefibosete. Ziba, sendo servo de Saul, o qual possuía todos os direitos sobre a herdade de Saul, sobre as suas posses, era para ter cuidado de Mefibosete. E a Bíblia vai dizer que então Davi manda chamar Saul, manda chamar Ziba.
E quando Ziba chega à sua presença, nós vamos ver que Davi vai perguntar: existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar de benevolência? Ziba vai dizer: existe um, mas é aleijado. Meu querido, não interessa a tua circunstância que tu está, não interessa de como você está, mas Deus se lembrou de ti, não interessa a maneira que tu te encontra, porque Ele vai dizer: existe alguém. Existe. Mefibosete, quebrado de ambos os pés. Sabe o que Ziba estava dizendo? Olha, rei, não tem como chamar mais ele. Está condenado ao fracasso. Está condenado a viver uma vida de fracasso porque está com seus 2 pés quebrados. Irmão, aquele que era para dizer para Davi: não existe um e eu vou buscar para o Senhor, aquele mesmo era o que disse, que condenou a ele e disse: não, este não pode estar na tua presença. Meu querido, quem é o homem para dizer quem Deus vai levantar? Quem é o homem para dizer que este pode ou este não pode? Está na presença do Todo-Poderoso, porque é Ele que determina, é Ele que chama, é Ele que faz todas as coisas acontecer na vida do homem. Olhamos para isto, e Ziba vai dizer: existe Mefibosete, mas os seus pés estão quebrados. Imagine você agora. O rei olha para ele e diz: manda trazer assim mesmo, manda buscar desta forma mesmo, porque eu quero que ele se assente comigo na minha mesa. Ei, Deus nesta noite nos traz neste lugar para nos dizer que quem escolhe é Ele, quem levanta é Ele, quem restaura é Ele, quem faz as coisas é Ele na nossa vida. Ziba vai sair contrariado, porque Ziba vai perder tudo aquilo que ele estava usufruindo. Tem muitas vezes as pessoas querem nos humilhar, querem nos manter por baixo, porque têm medo de perder muitas vezes o seu posto. Mas deixa eu te dizer uma grande verdade nesta noite: aquele que conhece a Deus não tem medo de perder posto, não tem medo de perder lugar, porque ele entende que quem levanta é Deus, quem coloca é Deus, quem faz é Deus. Ziba agora, o rei manda uma grande carruagem para buscar Mefibosete do lugar de esquecimento. Quando chega aquela carruagem naquele lugar, um lugar que nunca ninguém entrava, somente aqueles que tinham necessidade. E quando entra esta carruagem, todo mundo começa a dizer: o que está fazendo aqui esta carruagem? O que estão fazendo os guardiões do rei? O que vieram fazer neste lugar? E corre um boato no meio daquele povo: vieram buscar Mefibosete para que ele se assente na mesa do rei. Ei, Deus nestes dias vai restaurar vidas neste lugar. Deus nestes dias vai restaurar ministério na vida de pessoas que acham que não tem mais saída, que terminou. Ei, Deus está dizendo que é Ele que chama, é Ele que se responsabiliza e é Ele que sustenta na sua jornada. Quando chega diante de Mefibosete, vão olhar para Mefibosete e vão dizer: mas este, o rei mandou chamar este, é este mesmo. Porque Deus não olha para a aparência humana, mas Deus olha para o interior do coração do homem, a pureza, a simplicidade, aquilo que tem de melhor na vida do ser humano. E quando Deus faz isto, nós vamos ver que então aquela carruagem linda começa a levar Mefibosete ao lugar que outra hora ele já tinha estado, o lugar que outra hora ele tinha desfrutado da sua infância. Meu irmão, Deus vai te levantar e vai te levar por lugares que outra hora tu tinha estado e que tu tinha sido bênção. Por quê? Porque Deus é Deus que restaura vidas, Deus é Deus que restaura ministérios para que a sua palavra se cumpra. Olhamos para isto e vamos ver que então Mefibosete é levado à casa do rei.
Quando ele chega na presença do rei, o rei vai olhar para ele e vai começar a fazer coisas que o homem não pode fazer. Vai fazer coisas na vida de Mefibosete que o homem, por mais boa vontade que tenha, não consegue realizar. Começa a colocar Mefibosete em lugar de destaque, em lugar de prestígio, e faz com que Mefibosete assente-se sob a mesa do rei, para junto cear com ele. Lembra que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus nestes dias quer te colocar sentado na sua mesa, para que você venha cear com Ele, para que você venha desfrutar daquilo que Ele tem de melhor para a tua vida. Quando Mefibosete chega e o rei manda assentar-se sobre a mesa, na mesa do rei nós vamos ver que não aparece defeito, não aparece coisas erradas na vida de Mefibosete, porque aquilo que estava errado estava debaixo da mesa. O que entendemos da parte de Deus isto? Que a graça de Deus, ela nos faz com que todos venhamos estar debaixo da poderosa mão de Deus. E esta graça que inunda as nossas vidas é o que nos faz ser igual a todos, é o que nos faz ser vencedor, é o que nos faz desfrutar da sua mesa, é o que nos faz ser alimentado pelo Senhor. Esta graça de assentar-se na mesa do rei e todos olharem para nós e dizer: somos todos iguais, estamos assentados numa mesa só, e esta mesa existe só um rei, e este rei se chama-se Jesus de Nazaré, Rei dos reis, Senhor dos senhores, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e Pai da eternidade. Este rei que assenta-se na mesa e te diz para você nesta noite: assenta-se comigo, porque eu restauro a tua vida, eu restauro a tua situação, para que você receba o que é teu por direito. Quando nós olhamos para isto, nós vamos pensar que as coisas aconteceram na vida de Mefibosete, e que agora Mefibosete vai desfrutar de tudo aquilo que é melhor. Mas existe um momento na nossa caminhada em que, quando nós estamos lá no fundo do poço, lá no esconderijo, Deus nos resgata, Deus nos tira de lá, e de repente Ele nos coloca em lugar que parece que nós estamos bem. De repente acontecem situações na nossa vida em que nós não entendemos, e de repente nós acabamos de momento por momento perdendo o lugar que estamos ali na presença do rei. Mefibosete está na presença do rei. E diz-nos a palavra de Deus que então vai se levantar Absalão contra Davi, e Davi vai fugir. A palavra de Deus vai nos dizer que, dai-nos a entender, que Davi esperava que Mefibosete fugisse com ele, que Mefibosete acompanhasse o rei. Mas vai nos dizer a palavra que Mefibosete tinha isto no seu coração, porque ele tinha gratidão por tudo aquilo que o rei tinha feito por ele. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que então Ziba, aquele que era para ter ajudado e não ajudou, mais uma vez vai fazer algo para tirar aquilo que era de Mefibosete. Ei, o diabo não descansa de querer tirar o lugar que é teu. O diabo não para de querer impedir que você ocupe o teu lugar. Mas nesta noite eu tenho palavra de Deus para a tua vida. Os projetos do diabo, os planos do diabo não vão prevalecer contra a tua vida, porque esta é a herança de Deus: guardar o seu povo e guardar os seus escolhidos na sua potente mão. E vai dizer-nos a palavra de Deus que Ziba, já estamos caminhando por fim, que Ziba vai colocar no seu coração então que ele vai ir ao encontro do rei. Para quê? Para deixar Mefibosete em uma situação difícil. Mas vai nos dizer a palavra de Deus, para podermos abreviar um pouco, que quando Ziba se encontra
com o rei Davi, ele vai levando os mantimentos, vai levando o jumento. Vai nos dizer a palavra de Deus que ele vai mentir e dizer que Mefibosete não quis ir, não quis acompanhar o rei. Mas quando nós passamos pelo esconderijo de Deus, quando muitas vezes nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, nós aprendemos uma coisa na parte de Deus: a esperar no Senhor, porque Ele é o que se inclina para a nossa vida, é o que nos garante a vitória. Quando nós olhamos para isto, Mefibosete não vai ao encontro do rei, porque seus pés eram coxos, não tinham como ir. Ele queria ir, mas Ziba vai lhe armar uma cilada e não leva-o. E quando nós olhamos para isto, nós vamos ver que então, quando Ziba chega na presença do rei, ele vai contar uma mentira para o rei, e o rei vai acreditar. A Bíblia diz que o rei vai tomar tudo o que era de Mefibosete e vai dar para Ziba. Quando ele toma toda a herdade de Mefibosete e ele acaba dando para Ziba, talvez o Ziba pudesse dizer: está terminado para o aleijado. Este aleijado não tem mais o que fazer, porque agora eu tenho toda a herança. O rei não tem mais como acreditar nele, por quê? Porque eu fui ao encontro do rei e ele ficou. Mas quando nós aprendemos a passar pelo esconderijo, nós aprendemos a guardar uma coisa em nosso coração: gratidão por tudo aquilo que ele faz pela nossa vida. Quando o homem aprende a ser grato a ele, não interessa o momento que ele está vivendo, ele continua fiel ao seu Senhor. Ele continua fiel ao propósito que ele coloca no seu coração. E diz-nos a palavra de Deus que Mefibosete, enquanto o rei esteve fora, ele não passa navalha na sua barba, ele não lava as suas roupas, ele não lava os seus pés. Eu não sei se daria para chegar perto de Mefibosete, mas ele coloca no seu coração: se o meu rei está em campo de batalha, como eu vou usufruir daquilo que é dele? Ei, meu querido, entenda nesta noite, em nome de Jesus, aprenda a ser grato por aquilo que Deus fez pela tua vida, aprenda a ser grato por aquilo que Ele executou na tua vida. Mefibosete coloca o seu coração: enquanto o rei não volta, não passo navalha na minha barba, não lavo a minha roupa, não lavo meus pés, porque eu quero esperar o meu rei. Como é que você está para a espera do rei que está vindo ao teu encontro? Como está a tua espera nestes dias? Será que você está esquecendo daquilo que Ele realizou e que aquilo que Ele fez pela tua vida e está vivendo da maneira como você quer? Ei, é noite de refletirmos e conhecermos que temos que esperar pela volta dEle, porque Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E como nos encontrará? Como nos achará? Levando uma vida de ingratidão? Ou levando uma vida da sua espera? Lembra a igreja primitiva? A igreja primitiva vivia um dia como se fosse o último dia da sua vida, como se Cristo já viesse voltar naqueles dias, e a recém Jesus tinha sido levado aos céus. Mas a igreja tinha um desejo de ir ao encontro do seu rei, de ir ao encontro do seu Senhor, porque aquilo alimentava a cada dia a sua caminhada na presença de Deus. E estamos nestes dias vivendo momentos que parece que estamos conformados com este mundo. Falamos de tantas coisas, fazemos tantas coisas, mas esquecemos de prestar a nossa gratidão sincera, nossa gratidão real, àquele que disse que voltará para nos buscar. Quando eu olho para Ziba, eu me deparo com as nossas vidas, uma espera inconstante, sem olhar para o lado, para a direita e nem para a esquerda, mas sabendo que Ele vai voltar, sabendo que Ele vai vir. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Ziba então à espera deste rei. Quando o rei chega, ele retorna depois de ter acontecido, para podermos encurtar, ter acontecido a morte de Absalão e tudo. Ele chega e ele vai encontrar Ziba, ele vai encontrar Mefibosete. Ele vai olhar para Mefibosete
por que tu não veio ao meu encontro? Por que tu não foi aonde eu estava? Mefibosete vai dizer: o meu servo, ele ajumentou o animal, ele colocou os arreios, apetrechou o animal, e ele me deixou aqui, e foi ele ao seu encontro. Mefibosete vai dizer para o rei tudo aquilo que ele tinha feito, e ele vai dizer: enquanto o Senhor esteve no campo, enquanto o Senhor esteve longe do seu palácio, longe do seu reinado, eu estive aqui. Não passei navalha sobre a minha barba, não tomei banho, não lavei a minha roupa, não lavei os meus pés, porque eu estava ali esperando, eu estava ali aguardando, para poder entrar junto com o Senhor, no lugar que é seu, no lugar que é o nosso, de estarmos juntos para todo sempre. Quando eu olho para isto, eu vou ver Mefibosete dizendo para o rei: rei, eu não entrei para dentro do palácio, porque eu estava ali esperando. Eu não desfrutei daquilo que existia no palácio, porque eu sabia que o Senhor ia voltar. Quando eu olho para isso, nós vamos ver então Davi olhar para Ziba, olhar para Mefibosete e ver que ele havia cometido uma injustiça. E ele vai querer reparar o seu erro. E quando ele vai querer reparar o seu erro, ele vai querer tirar a metade da herança que ele tinha dado para Ziba e dar para Mefibosete. Mas quando nós vemos isto, Mefibosete vai tomar uma postura de alguém que não quer nada desta terra, mas de alguém que quer estar assentado na mesa do rei. Por quê? Porque Mefibosete, ele vai saber que as coisas deste mundo são passageiras, mas aquele que está sentado na mesa do rei, ele é honrado para todo sempre. Quando Mefibosete vai dizer para o rei, diz: olha, rei, deixa tudo para Ziba, eu não quero nada disto, porque tudo isso é perecível. O que eu quero é estar sentado à sua mesa, junto do Senhor. Aprenda nesta noite que o principal desta vida é estar sentado na mesa. Nos colocamos em pé nesta noite em nome de Jesus. O principal não é termos posições elevadas nesta terra, em que os homens brigam, em que os homens lutam. O principal é estar assentado na mesa, porque debaixo da mesa nós temos graça, na mesa nós temos alimento, na mesa nós temos comunhão, na mesa nós temos a presença do rei. Ziba podia gozar de tudo aquilo que era dele, que era de Mefibosete, só que ele não podia uma coisa: gozar da presença do rei, estar sentado na mesa. Mas Deus nesta noite nos traz neste lugar para nos dizer que Ele é o Deus que vai ao nosso encontro para nos restaurar e nos colocar no lugar que é nosso. Ei, e Deus nos diz mais nesta noite: embora existam Zibas que querem nos tomar a nossa comunhão e a nossa presença, mas se nós mantermos a nossa fidelidade, nada vai nos tirar da mesa do rei nesta noite. Nada vai nos afastar da mesa do rei. Por quê? Porque a mesa do rei, quem manda é Ele, quem ordena é Ele, quem alimenta é Ele. É Ele que faz todas as coisas. O grupo pode se preparar, vamos adorar a Deus nesta noite em nome de Jesus. Ei, meu querido, se você está frustrado nestes dias, não fique desta maneira. Deus tem uma restauração para a tua vida. Ei, querido, se neste dia você está vivendo uma vida, quem sabe que parece que não sai do mesmo lugar, Deus nesta noite traz uma carruagem para te tirar deste lugar e te levar ao lugar que Ele quer que você esteja. Ei, meu irmão, se nesta noite você está vivendo em lugares que não é para você estar, Deus nesta noite te diz que esta carruagem está indo ao teu encontro para restaurar aquilo que é teu, para restaurar aquilo que é teu por direito. Pode cantar nesta noite. E se você nesta noite quer passar aqui à frente, nós vamos orar. Eu ainda acredito que há milagre diante do altar de Deus. Eu ainda acredito que quando pessoas passam diante do altar, vitória é consumada,
Vitória é garantida. Eu ainda acredito nisso. Estamos vivendo um tempo que ninguém mais quer passar na frente. Talvez tenham vergonha. Talvez pensem o que vão pensar de mim. Ei, deixa que pense o que quiserem. Tu estando na mesa do rei, a vitória é garantida para a tua vida. Só a tua presença. É a presença dele que faz a diferença na nossa vida. Vá passando na frente. Vá passando na frente do rei nesta noite, porque na presença dele a vitória é para você. Prata e ouro não se pode comparar. Nada que existe. Ei, comece a se derramar nesta noite na presença de Deus. Ei, é você e Deus. Talvez os homens olhem para você e digam: não, você não. Deus diz para você: você sim. Você sim, você sim. Por quê? Porque é Ele que escolhe, é Ele que chama. É a tua presença. É esta presença que nos faz descansar, esta presença que nos envolve, esta presença que nos faz ser vencedor, que me faz descansar, que me faz esperar. Comece nesta noite a sentir esta presença que envolve a tua vida neste lugar. Começa nesta noite a sentir esta presença que te envolve. É a tua presença. Ei, na presença dele não existe mar que fique fechado. Na presença dele não existe leão que nos devore. Na presença dele nós somos mais que vencedor. Por quê? Porque a sua presença nos garante a vitória. Ei, a restauração nesta noite em nome de Jesus. Quando sinto a restauração de Deus nesta noite para a tua vida. A restauração de Deus nesta noite. Oh, Jesus amado. Oh, Jesus te diz sim, meu irmão. Ei, meu amigo. Oh, meu querido, você que está com a mão no peito aí atrás da irmã. É a tua presença. Olhe para mim. Jesus te restaura, porque tu é escolhido dele. E ele não te chamou para ficar prostrado, mas ele te chamou para você ser um atalaia nestes dias. E Deus nestes dias te levanta para dizer que ele é Deus fiel para cumprir a promessa na tua vida. Receba nesta noite em nome de Jesus. Ah, meu irmão, a restauração de Deus nesta noite, neste lugar para vidas. É a tua presença. É a tua presença. Cadê a adoração do povo pentecostal? Cadê a adoração do povo que clama? Do povo que fala em línguas estranhas? Que me faz Jesus Nazareno. Que me faz confiar em ti. É a tua presença. E a presença invade a tua vida nesta noite. E esta presença invade você nesta noite. Receba nesta noite em nome de Jesus. Receba nesta noite em nome de Jesus. Receba, receba, receba nesta noite. Receba nesta noite. Confiar em ti. É a tua presença. Senhor Deus Pai, nós oramos nesta noite, pedindo, Senhor Deus, que nesta noite, em cumprimento da Tua palavra, vidas neste lugar venham ser restauradas, vidas neste lugar venham ser tocadas, vidas neste lugar venham ser alcançadas pela Tua mão poderosa, a Tua mão que sustenta, a Tua mão que levanta, a Tua mão que opera milagre, a Tua mão que faz maravilhas acontecer. Meu Deus, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, nós ministramos sobre a vida do Teu povo restauração da Tua parte. Meu Deus, nesta noite nós ministramos na vida do Teu povo, vida sendo restaurada, ministério sendo restaurado, saúde sendo restaurada. Meu Deus,
Meu Deus, nesta noite, vá, Senhor, de encontro a este esconderijo. Vá nesta noite ao resgate desta vida. Vá nesta noite ao resgate deste homem, desta mulher. Pai, nesta noite nós oramos. Nesta noite nós oramos. Oh Jesus, oh Jesus Nazareno. Oh Senhor, tu disseste na tua palavra que aqueles que viessem a ti, de maneira nenhuma tu o lançarias fora. E nesta noite há uma multidão na tua presença. Nesta noite há vidas neste lugar, na tua presença. Vidas que estão sendo arrancadas do esconderijo. Vidas que estão sendo arrancadas do anonimato. Vidas que estão sendo arrancadas da perdição. E nesta noite, esta restauração que vem de cima, que vem do Rei dos Reis, começa a descer sobre esta vida para fazer milagres, para fazer maravilhas, para operar prodígios. Meu Jesus amado, nesta noite, se porventura há alguém neste lugar com enfermidade que não tem solução para a medicina, Senhor, eu profetizo de olhos bem abertos, dizendo: haja milagre, haja cura, porque o teu sangue tem poder até o dia de hoje de purificar vidas, de salvar vidas, de curar em nome de Jesus. Haja nesta noite milagre da tua parte. Jesus Nazareno. Oh meu Deus, nesta noite vidas estão sendo tocadas pela tua glória. Vidas nesta noite estão sendo tocadas pelo poder do teu Espírito Santo. Vidas nesta noite que acharam, Senhor, que não tinha mais jeito, nesta noite encontram a porta de saída. Vidas que nesta noite, Senhor, acharam que estava perdido, nesta noite tu encontrou eles com a tua carruagem para dizer que eles são teus, que são teus escolhidos, em nome de Jesus.